Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje um tópico bem interessante que alguns já solicitaram, que é o comparativo aí entre um código em Arduino e um código em Assembly. Eu desenvolvi dois códigos que fazem a mesma coisa, um em Assembly para PIC, quem gosta de PIC já vai gostar da aula de hoje, e um na IDE do Arduino para vermos algumas diferenças. Então, como era a vida antes de surgir a ideia do Arduino, por exemplo, que é a iniciação de muitos na linguagem de programação e também na utilização de microcontroladores e sistemas embarcados. É uma aula bem interessante, já deixe like no vídeo, se é novo por aqui, bem-vindo, inscreva-se no canal para não perder nada, tem amplo conteúdo e lembrando que é um oferecimento da Raiza. Você precisa turbinar o seu laboratório de eletrônica, tem estações de solda sensacionais em raiza.com.br, é o primeiro link da descrição, tem muitos acessórios, também tem químicos para eletrônica, muita coisa para laboratório, então confira raiza.com.br e lembre de utilizar o cupom de desconto WR Kids Raiza na sua compra. Aproveite e utilize o cupom. Vamos para a aula de hoje. Segura aí. Hoje em dia que nós temos a facilidade das placas Arduino, basta plugar na USB do computador. Após fazer o download da IDE do Arduino, lá em arduino.cc, você baixa a IDE, instala facilmente, já instala automaticamente os drivers também para reconhecer as placas Arduino. Você pluga na USB, seleciona aqui em Tools a placa que você quer, escreve um código ou pega aqui nos exemplos mesmo, e já está rodando. Em poucos minutos você já programou um microcontrolador. No caso do Arduino, são microcontroladores AVR. E eu tenho um código exemplo aqui que visa fazer o blink de dois LEDs alternadamente. Significa o quê? Quando um está aceso, o outro está apagado e vice-versa. Temos um mapeamento de hardware aqui com os defines. Então, de acordo com o mapeamento, o LED 1 estará conectado no pino digital 10 e o LED 2 no digital 11. Configurações iniciais eu configuro como saída aqui, utilizando a função pinMode. Então, pinMode, primeiro parâmetro o pino que eu quero, LED 1. Segundo parâmetro, se é entrada ou saída, saída é output. O mesmo para o LED 2. Inicialização das I/Os, no caso serão saídas, eu quero iniciar elas desligadas, por exemplo. Então eu utilizo a função bonitinha aí, digital write, que é escrita digital no respectivo pino e o respectivo nível lógico. No caso, desligado é low, se quisesse ligado seria high. Então iniciei ambos os LEDs desligados e entro no loop infinito. E aí eu vou fazer o que eu quero. Fazer o blink alternado entre os LEDs. Ligo o LED 1, mantenho o LED 2 desligado. Utilizo aí delay 500, então a função delay, parâmetro dela é em milissegundos. São 500 milissegundos, portanto meio segundo para que eu processe essas duas funções. E depois eu inverto o estado, então o LED 1 desliga com low e o LED 2 liga com high, utilizando sempre a função digital write. E aguardo mais esse tempo e ele fica repetindo este loop indefinidamente, pois é um loop infinito. Como podemos ver na IDE do Arduino, temos essas funções já específicas. Estas funções são níveis mais altos de abstração, certo? Para códigos mais complexos. Aqui estou trabalhando com linguagem C++ ou C++. Agora eu vou demonstrar o mesmo código em um nível baixo de abstração para outro processador, um microcontrolador PIC. No caso é a linguagem Assembly para PIC. Então estou aqui no MPLAB IDE. Eu tenho meu cabeçalho aqui, então o código faz a mesma coisa. Eu defini duas I/Os do PIC como saídas e eu vou controlar dois LEDs. E os LEDs fazem um blink alternado, um liga, o outro está desligado e vice-versa, e aguardo aí meio segundo ou 500 milissegundos. Quando eu trabalho com Assembly, eu preciso pensar no hardware de um processador. Então, esta é a diferença principal, digamos assim. O código em Assembly ele fica mais extenso, pois eu preciso configurar registradores, eu preciso definir aí a movimentação entre os registradores, passando os conteúdos
para um acumulador. No caso dos microcontroladores PIC, esse acumulador recebeu o nome de Work, que é o registrador de trabalho. Então aqui eu estou utilizando o PIC16F84A, eu preciso, com a diretiva list, já mencionar isso para o compilador. Então já informo isso. Depois eu preciso incluir os arquivos do PIC16F84A, que tem a extensão .inc. E utilizo para isso a diretiva include. Neste caso aqui eu estou incluindo um arquivo que contém os nomes bonitinhos dos registradores do PIC de acordo com o seu datasheet, manual de instruções do componente. E se você ainda não sabe ler e interpretar datasheets, tem curso para isso aqui na descrição, o link. Eu basicamente pego os bancos de memória do PIC e dou nomes mais bonitinhos aqui neste arquivo, já facilitando a programação, porque senão teríamos que programar diretamente pelos endereços dos mesmos aqui no código em Assembly, e um nível ainda mais baixo de abstração, que era feito originalmente nos processadores, é o código objeto, trabalhando com a linguagem binária mesmo. Demos uma palhinha disso lá na série sobre o computador de 8 bits. É algo bastante interessante para compreendermos como um processador funciona. Temos os fuse bits também, que são as configurações de watchdog, frequência do cristal, outros como Power Up Timer, aqui no caso do 84A. Paginação de memória, eu preciso definir aí o trabalho com os bancos de memória, então aqui eu crio um mnemônico para chamar o banco 0 e o banco 1 de memória deste PIC específico. Depende do PIC, outros PICs têm mais bancos de memória, para você ter uma noção. E eu consigo isso trabalhando com o bit RP0 do registrador status. Perfeito? Não se preocupe em compreender como um todo um código. O intuito dessa videoaula é fazer um comparativo, certo? Apenas um comparativo. Se você quer estudar mais Assembly, tem curso disso aqui no canal. Assembly para PIC WR Kits. Dê uma pesquisada aí que você vai encontrar a playlist. Aqui eu tenho definição de saídas, então fica até semelhante ali a ideia do Arduino, define LED 1. Só que agora eu quero o RB1 do port B. Então este port B é o registrador, um dos registradores de I/Os do PIC, e o RB1 é o bit 1 deste registrador. E eu chamei de LED 2 o bit 3 do mesmo registrador. Vetor de reset é o início da minha memória de programa. 0 hexa é o endereço de início. GoToInício é o desvio para label de início. Labels são etiquetas do meu código Assembly que ficam na primeira coluna, onde eu crio um nome para um endereço relativo na minha memória de programa. No caso, o intuito aqui dessa label início é desviar do vetor de interrupção que fica no endereço 4 hexa de memória. Neste caso eu não trabalho com interrupções, então eu desvio do vetor de interrupção, um GoToInício, e quando ele processa esta instrução aqui, ele desvia para minha label. Então, criando uma label na primeira coluna do código, eu facilito a organização do mesmo. Programa principal, agora entramos nas configurações. Então, no programa principal, seria o equivalente ao meu setup aqui, ó. São as configurações iniciais ali na ideia do Arduino, que eu vou definir as minhas saídas, basicamente, e a inicialização delas, neste código específico aqui. O registrador TRISB, o registrador de direção, eu coloco o 0 nos bits que eu quero como saída. No caso, eu utilizei hexadecimal aqui. F5 hexa é o equivalente a 11110101 binário. Os bits que estão em 0 são as configurações como saída. Então, eu carrego este conteúdo com a instrução move literal work. Eu movimento uma literal para o registrador de trabalho. Então, move work file. Eu movimento o conteúdo do registrador de trabalho para o registrador destino, que no caso aqui é o TRISB. TRISB é o registrador de direção do port B do PIC, que seria o equivalente ao pin mode aqui, ó.
Estão vendo? Eu estou fazendo entre AVR e PIC, galera, mas lembre que os microcontroladores AVR também podem ser programados em Assembly. Peguei um exemplo para PIC para diversificarmos também um pouco mais aqui a videoaula. Muito bem, então nós temos aqui a configuração das minhas saídas. Veja que eu sempre tenho que chavear para o banco de memória onde os registradores se encontram. No caso aqui o banco 1. Agora eu vou trabalhar no porte B, eu preciso chavear para o banco 0. Essa preocupação também preciso ter no Assembly. E aqui a inicialização das minhas saídas. Eu jogo o mesmo conteúdo para work e devolvo para o porte B, para iniciar com os LEDs desligados, como você está vendo aqui. Então inicializa com os LEDs desligados. Loop é outra label que eu crio aqui, para marcar novamente um endereço específico na memória de programa, que é o equivalente ao meu void loop, função de loop infinito da IDE. Instrução bitsetFile, eu converto para nível lógico alto este bit específico, e bitClearFile eu converto para nível lógico baixo. Então veja aqui que o bitsetFile, que é uma instrução para setar determinado bit de determinado registrador, é o equivalente às funções aqui digital write. Viram só? Conseguiram ver a semelhança? Digital write LED 1 high, digital write LED 2 low. Voltando aqui, nós temos bitsetFile LED 1, então coloque em high o LED 1, e bitClearFile LED 2, coloque em low LED 2. Depois, call delay 500 milissegundos, eu chamo uma subrotina e vai atrasar o meu processamento em 500 milissegundos. Então, depois de passar pela subrotina, eu limpo o LED 1, bitClearFile LED 1, e seto o LED 2, bitsetFile LED 2. Chamo novamente a minha subrotina de 500 milissegundos, e aí eu utilizo a instrução goTo, ou seja, vá para loop, que é a label aqui, ó. Como é uma label anterior, na memória de programa, ele fica em um loop infinito. Então aqui eu criei um loop infinito com a instrução goTo. É interessante agora verificarmos que a minha subrotina de delay aqui foi criada manualmente, baseando-se no processamento, ou seja, o ciclo de máquina do processador. Como eu configurei para um cristal de 4 MHz, nos PICs o ciclo de máquina é o clock externo dividido por 4, 1 sobre isso. No caso aqui, seria 1 MHz, 1 sobre 1 MHz dá 1 microsegundo. Significa que cada instrução sem desvio é processada em 1 microsegundo. A partir deste conhecimento, quando eu chamo call, provoca um desvio na minha memória de programa para outra região de memória, onde está a label aqui com o nome da subrotina. Então aqui eu armazeno em registradores de uso geral conteúdos, certo? No caso aqui 0C e 0D hexa, são registradores de uso geral. E com instruções de no operation eu faço um ajuste fino para obter um tempo próximo aí de 500 milissegundos. E aqui no caso estou utilizando uma instrução que vai decrementando o conteúdo dos registradores. Então veja que aqui ao invés de trabalhar com nomes bonitinhos para registradores, eu utilizei o endereço específico de memória, no caso 0C e 0D hexa. E aí eu tenho um loop finito aqui, que provoca um desvio condicional para quando se passarem os 500 milissegundos. E é algo aproximado aqui que calculamos. E olha só como era feito antigamente. Utilizava-se aqui o debug. Pegando aqui em debugger, mplab sim. Eu posso ir testando instrução por instrução na sequência aqui. Chegando no loop, eu vou na chamada da instrução, eu clico 2 vezes no retorno da instrução,
para marcar um que conhecemos como breakpoint. Eu vou aqui em Debugger, Settings, coloco 4 MHz na frequência aqui, aplico e dou um OK. Debugger, Stopwatch. Então, aqui é o tempo que ele vai levar para processar. Quando eu der um play aqui, ele processa toda a minha subrotina e para no meu breakpoint. E isso levou, deixa eu minimizar aqui, 500.8 milissegundos. Viram que interessante? Então é assim que funciona o assembly, galera. Quando eu quero atrasar o meu código, eu crio uma subrotina manualmente, armazenando conteúdos nos registradores de uso geral do meu processador para criar os tempos que eu preciso. Então é este um dos métodos, e por isso que nos códigos rodando delays eu tenho esse atraso no processamento, porque quando eu chamo aqui a subrotina de delay, eu estou preso nesta região de memória até os desvios condicionais serem satisfeitos e eu encontrar a instrução return para sair da subrotina e voltar ao processamento convencional. Legal, né? É bem interessante esse tópico, fazia tempo que eu não conversava com vocês sobre isso, e muitos assinantes novos aqui no canal têm pedido aí esse comparativo. Eu achei bem interessante trazer isso nessa videoaula para vocês. Uma outra coisa que eu gosto bastante desse compilador mais antigo aqui, galera, é que no final ele adiciona linhas fantasmas aqui, ó, para eu continuar digitando meu código, por exemplo. Eu acho super agradável de trabalhar com isso. Por exemplo, a ideia do Arduino, ó, eu tenho que dar esses enters aqui manualmente para ter mais espaço para trabalhar. Isso me incomoda um pouco, e também eu não gosto do fato de não ter o número da coluna em que eu estou trabalhando aqui exibido. Eu só tenho o número da linha. Até se você souber como exibir o número da coluna aqui na própria ideia do Arduino, deixe um comentário aqui embaixo, que faz tempo que eu não pesquiso sobre isso, mas eu gostaria de saber também. Então tá aí um comparativo. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Deixe sempre seu comentário aqui embaixo com sua opinião, deixe seu feedback. Podemos trazer mais conteúdo sobre este assunto aqui no canal. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. Não esqueça do like, compartilhe o conteúdo com todos os seus amigos. Passe a dica aí do canal também, peça para se inscreverem por aqui. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Temos amplo conteúdo entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Valeu sua audiência, me siga lá no Instagram também, no Twitter e a fanpage WR Kits no Facebook. Aquele abraço e até a próxima.